Som. Isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos poucos aqui presentes, mas o pouco que somos podemos fazer uma grande diferença, porque em toda a Bíblia não foi a massa ou a grande massa que abençoou, sempre foi a minoria que abençoava a minoria. Não é diferente hoje aqui, porque nós sabemos que Deus, Ele não muda. Passa séculos e séculos, o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, né? E hoje não é diferente. Nós nos alegramos no Senhor por estarmos aqui nessa noite bendita, noite tão maravilhosa que Deus nos concedeu de estarmos juntos aqui para engrandecimento do Teu nome, para bendizer ao Teu nome, para exaltar o Teu nome. Quero ler um texto, irmão, bem conhecido, que já não vou tomar muito tempo. Está no livro de Êxodo, o livro da saída do Egito, Êxodo, capítulo 3, verso 1 em diante. Êxodo, capítulo de número 3, verso 1 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor: E apacentava Moisés as ovelhas de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou as ovelhas atrás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor Jeová no meio de uma chama de fogo, numa sarça, e viu que a sarça ardia e, apesar do fogo, não se consumia. Então Moisés, intrigado, disse: Eu me aproximarei para ver melhor essa grande visão, porque a sarça não se consome. E quando o anjo do Senhor Jeová viu que ele se aproximava para ver o interior da sarça, clamou: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu-lhe: Eis-me aqui. E disse-lhe o anjo: Não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde está é terra santa. Vou repetir o verso 5. E disse-lhe o anjo: Não te chegues para cá, tira a sandália de teus pés, pois o lugar onde está é terra santa. O lugar onde estás é terra santa. Vou repetir. O lugar onde estás é terra santa. Terra santa. Queridos, eu estava um pouco antes comentando com o pastor ali embaixo, pastor Gederson, sobre esse texto que é tão rico e que nos traz uma revelação poderosa. Para quem conhece a história de Moshe, de Moisés, sabe que Moisés está sendo, nesse momento, por Deus, atraído por um cenário que foi tão impactante para o coração de Moisés.
Mas Deus precisava atraí-lo para cumprir o que Deus já havia dito. Deus precisava atraí-lo para realizar aquilo que estava proposto no coração de Deus. Mas esse texto que nós estamos vendo, em que Moisés aparece num cenário, e o que me chama a atenção, que Moisés está apacentando um rebanho em um lugar, e logo a Bíblia diz, e apacentava Moisés o rebanho do teu sogro, Jetro, depois do deserto. Fala, depois do deserto. Fala um pouco mais forte, né? Fala, Jorjão chegou. Depois do deserto. O que pode encontrar depois do deserto? Né, meu pastor? O que se acha depois do deserto? Quando se fala em deserto, nós já imaginamos, né, um período de ceguidão, um período de morte, um período horrendo, terrível, um período que deserto, quando você fala a palavra deserto, você logo pensa que deserto é algo ruim, é algo que ninguém quer estar, onde ninguém gostaria de passar. Mas foi no deserto, ou que os homens em destaque, os homens que foram destacados na Bíblia, que tiveram as maiores experiências com Deus, que foram aprovados por Deus, eu quero dizer, que foram ao encontro de um Deus que se revela, que se manifesta. E nesse texto não dá para dizer que fora diferente. Moisés está no lugar, e ele é direcionado aí a outro lugar, e a Bíblia diz que quando ele passa do deserto, atrás do deserto, foi assim que lemos, está aqui, e levou as ovelhas atrás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Escute, nós que buscamos a Deus, nós que estamos diariamente labutando, querendo, né, uma afinidade, algo mais profundo com Deus, não podemos pensar em fugir do deserto que Deus preparou para cada um de nós. Temos um deserto para passar, para atravessar, mas sim, quando atravessamos o deserto, com certeza, nós vamos nos encontrar com Deus no lugar que Deus está e que preparou para que pudéssemos o encontrar. Esse lugar, a Bíblia diz aqui, que é um lugar que não é qualquer um que possa frequentar, ou não é de qualquer maneira que se possa frequentar. Logo a Bíblia vai dizer que chegando ali, Moisés foi atraído por algo corriqueiro, algo que acontecia diariamente no deserto, a malha. Essa sarça era uma planta que pega fogo, normal, por causa da temperatura elevada de um deserto. Essa sarça pega fogo naturalmente. Era comum ver sarça queimando. Era comum ver sarça queimando. Era comum ver sarça queimando. Então, quando Moisés chega nesse lugar, quando Moisés adentra nesse lugar, ele percebe que uma ação que era comum, já não está tão comum, porque a sarça pegava fogo e não se consumia. Pegava fogo e não consumia. Algo especial estava acontecendo naquele momento, chamando a atenção de Moisés. E a Bíblia diz que intentou Moisés se aproximar. E quando Moisés vai se aproximar, acontece uma coisa, que nós às vezes não achamos que isso vai acontecer. Porque é bom se aproximar de Deus. Amém ou não, crente? É bom sempre ir ao encontro de Deus. Amém ou não? Sempre é bom.
vir ao encontro de Deus, maravilhoso. Porque quando você tem o desprendimento de vir, quem é que pode parar você ou tentar te parar e ir ao encontro de Deus? Primeiro, o que Moisés viu, que chamou a atenção, não era a sarça, mas era o fogo. Fala, não era a sarça, mas era o fogo. Aquele fogo que pegava naquela sarça era diferente dos outros que queimavam as outras sarças. A sarça, nesse texto, fala da sua e da minha natureza frágil, fraca. Mas esse fogo em especial, em que Moisés é atraído, fala da natureza divina, a natureza de Deus. Esse fogo, ele não é destrutivo, ele não vem te destruir, mas ele vem mudar a sua natureza. Ele vem até você para mudar a sua natureza. Moisés, ele precisava de uma mudança para fazer aquilo que Deus vai convocá-lo, não, vai ordenar para que ele faça. E Moisés precisava de uma mudança em sua natureza. Então, quando Moisés, a Bíblia diz, ele se vira, ou ele virou para olhar e ir até a sarça, a Bíblia diz que o anjo, ele vai bradar e vai impedir a Moisés por uma coisa mínima. E o anjo diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Então aí eu for embora. Já estou terminando. Tire a sandália dos teus, porque a terra que tu está pisando é terra. Não tinha outra coisa que podia ou pudesse impedir Moisés de estar lá naquela presença tão maravilhosa. Mas o anjo fala logo de algo que às vezes nem se percebe. Se a gente for colocar e olhar para aquele momento, que com certeza as vestes de Moisés, com aquelas túnicas que cobriam os pés, o pé de Moisés era a coisa que ia passar batido aos olhos de qualquer ser humano. Jamais poderiam identificar qual era o tipo, que sandália que Moisés estava usando. E eu aprendo aqui que as coisas que são insignificantes para nós, mas estão tornando ou torna-se impedimento para que nós venhamos ainda mais se aproximar de Deus. Deus faz tudo para nos atrair. Deus se revela de uma forma que nos atrai. Mas as coisas que acontecem, que estão em nós, às vezes nos impedem de ir além com Deus. E uma coisa que o texto diz é que o anjo disse assim: tira a sandália do teu pé, porque a terra é uma terra. É uma terra. É a terra. Por que a terra se torna santa? Por que a terra se tornou especial? Quantas vezes Moisés talvez passou por ali, viu aquela questão? Quantas vezes Moisés já caminhou ali, mas naquele momento o anjo diz para ele: olha, tira, porque você está passando ou está entrando no lugar santo. Por que santo? Por que se tornou santo? Se torna santo, irmão, porque é o fato de reconhecer a presença de Deus no lugar, torna o lugar santo, como a natureza de Deus é. Seja santo, como o seu Deus o é, santo. Não, você não entendeu, vou repetir. É uma cobrança ímpar, par. O que eu aprendo com isso, meu pastor? A parte de Deus, Deus sempre vai fazer.
mas a sua parte é você que faz. Se você quiser continuar, Moisés, você precisa descalçar, você precisa tirar essa coisa mínima que te impede a passar, a sentir algo santo e verdadeiro da parte de Deus. Está aí ou foi embora? Aquilo que você talvez não está dando importância, Deus está te chamando para que você abandone, para que você tire, para ser participante da natureza que Ele é. Imutável, real, poderoso. Deus está te chamando para assumir essa natureza. Porque quando alguém recebe a natureza de Deus, escute isso aqui, quando alguém está e recebe a natureza de Deus, esse alguém tem que fazer a diferença, precisa-se fazer a diferença. Se contarmos aqui o que antecedeu a esse dia, você vai ver que Moisés, ele nasceu para libertar o povo de Deus do Egito. Então aí eu foram. Moisés nasceu no ano 350 do cativeiro egípcio. Moisés nasceu no ano 350 do cativeiro egípcio. Quando Moisés completou 40 anos, a Bíblia diz, estava dando 390 anos do cativeiro. Se você não sabe, Deus havia dito a Abraão que o povo, a sua descendência, ficaria 400 anos subjugado por uma nação, mas que nesses 400 anos Deus viria e salvaria, eu quero dizer, resgataria esse povo de lá. Mas para Deus fazer isso, Deus deveria trabalhar em alguém para que esse alguém pudesse fazer, e esse foi Moisés. Toda a trajetória de vida de Moisés apontava que ele seria um libertador. Mas isso é para outro dia. Preciso explicar por que ele veio das águas. Como Jesus também saiu das águas, está além do Jordão. E quando deu o ano 390, fala ano 390. Fala mais alto, 390. Do cativeiro egípcio. Moisés está pronto para fazer com que o povo seja livre do Egito. E ele sai para passear no meio dos teus irmãos e encontram um egípcio maltratando um hebreu. E todo mundo sabe que Moisés, naquele dia, ele vai defender o seu irmão, acaba assassinando um hebreu. E por assassinar aquele egípcio, e sendo denunciado por próprio irmão, porque eu aprendo que só crente consegue matar, exterminar crente. Ele é obrigado a fugir do Egito no mesmo ano, no ano 390 do cativeiro egípcio. Há uma indagação em lendo a palavra de Deus, lá em Gênesis no capítulo 15, se Deus disse que eles ficariam 400 anos e seriam livres, por que em Êxodo 12, 40 diz que eles ficaram 430? E eu sei que Deus não erra, pastor Gerderson. Eu sei que Deus, quando tinha falado a Abraão, que era 400 anos, ele não errou. Mas Moisés, Deus o faz vir no ano 350, e que 40 anos que o homem está maduro, ele poderia fazer e libertar. Deus estava antecipando 10 anos para a nação. Mas Moisés, como qualquer um de nós, cometeu uma falha, um erro. E com a falha que ele cometeu, toda a nação teve que padecer mais 40 anos. E 40 anos depois que ele sai do Egito, Deus vai encontrar com ele lá no Horebe. Foram embora ou estão aí? 390 mais 40 dá quanto? 390 mais 40 não dá 430?
Esses 40 aqui que foram a mais é por conta de uma ação incorreta. Quantos de nós estamos vivendo fora do propósito, do projeto de Deus, porque temos antecipado as coisas que Deus ainda não soltou, quero dizer, não liberou para que pudéssemos fazer, e fazendo fora da presença de Deus se torna iniquidade. Deus não está nesse negócio e vamos padecer por isso. Foram embora ou estão aí? E quando Moisés encontra aqui, Deus está querendo fazer o seguinte: na sua natureza humana, natural, você não vai conseguir a completude de fazer aquilo que eu te ordeno fazer, mas se eu em você colocar a minha natureza, aleluia, na minha natureza divina, vai ter completude na tua vida. Vai ter completude na tua vida. Vai ter completude na tua vida. Nós estamos, eu não gosto de falar disso, vivendo um período tão desestabilizado na fé, que é medíocre. Fazer o que nós estamos fazendo. Fechamos as portas. Fizemos igual Manassés. Entulhamos as portas. Deus tem que levantar alguém que venha desentulhar, abrir, motivar na fé. Ah, Deus. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Os homens querem fazer as coisas para Deus sem a natureza de Deus. Por isso que recuam. Por isso que entulham. Por isso que não tem mais autoridade para se fazer as coisas que são de Deus, porque não estão fazendo com a natureza divina. Quando a natureza de Deus está em um indivíduo, ele salta muralhas. Salmo 18 diz: persegui os meus inimigos e os alcancei. E essa é a igreja, é o retrato da igreja que está falando que vai ser raptada, que vai morar no céu, que vai ter o reino, sem mostrar a natureza de Deus. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu tem que pisar é santo. Tira a sandália dos pés, porque você precisa pisar num lugar santo onde tem a presença de Deus. Quero ver se o cão do Covid suporta o fogo da presença de Deus. Então aí eu for embora. E o diálogo com Deus começa assim. Eu aprendi, irmãos, que toda a luta ferrenha que nós sofremos, ela vem para anunciar a tão grande vitória que teremos. Moisés levou o rebanho para depois do deserto, fala, depois do deserto. Ele não pegou o rebanho aqui e fez assim não. Ele teve que passar o deserto. Esse deserto, você querendo e eu não querendo, mas precisamos passar. E engraçado aqui, que a natureza divina veio depois dessa tão grande prova. Aquela sarça, Deus estava dizendo, em figuras, é tu, Moisés. Fala sarça sou eu, fala sarça sou eu. Mas se falar assim não dá não, fala sarça sou eu. Agora aquele fogo, fala o fogo,
É o Espírito de Deus que trabalha em mim, que opera em mim, que me faz resistente, que tira, que limpa de mim. Oh, glória a Deus. Então Deus precisou mudar a natureza de Moisés para que ele viesse entender, Bruno, que você precisa fazer a obra. E eu vou aqui parafrasear, 40 anos atrasada, mas você vai fazer. E o mesmo texto vai dizer que Deus começa a falar para Moisés. E Moisés vai dizer coisas assim para Deus, que ele não poderia ser o escolhido, porque ele é pesado de boca e pesado de língua. Fala pesado de boca e pesado de língua. As pessoas dizem, e eu quero tentar aqui, que é que nós achamos que é ser pesado de boca e pesado de língua? O que é ser pesado de boca e pesado de língua? Alguns dizem assim, Moisés era gago. Não sou eu que digo. Alguém diz. Eu não creio que Moisés era gago. Eu creio que o Moisés, por ser pesado de boca, ele era um cara sisudo, não cortava, não pendia nem para a direita nem para a esquerda, ele ia reto na sua fala. E toda pessoa que é desse modelo, ele se torna pesado, porque tudo dele é dentro do sim, sim. Se não, não, não. É dessa forma. Isso é ser pesado de língua. Você lembra daquele irmão que fala bem assim, eu se for para falar, eu falo mesmo, eu tenho verdade, eu falo, não quero nem saber das consequências. Moisés, quando ele tinha que cortar, ele cortava reto. Então, para se ouvir uma pessoa nesse estilo, é muito difícil. E ele precisava ser ouvido. Aí Deus dá 2 sinais a ele que vão converter o povo. Primeiro sinal, Deus manda que ele ponha a mão dentro do peito. E quando ele tira a mão, como qualquer outro homem, e eu penso assim que Moisés queria arrancar a mão do seu corpo, porque estava leprosa. Deus está mostrando para você, nesse momento que Ele vai mudar e vai transformar a sua natureza, que a sua natureza nele, escondido nele, pode ser mudada. Se Deus, e Ele está pronto para fazer isso, ainda hoje, nesse momento. É só você se descalçar e entrar e pisar com Ele, porque a natureza de Moisés já começou desde que ele se descalça e que ele pisa. Quando ele pisou na terra, a terra era, e eu no contato na terra fiquei também, entenderam ou não? Pisei na terra agora que a terra é santa, eu me tornei. Você não entendeu, eu me tornei. Você não está entendendo ainda. Quando o anjo disse, tirai a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. A sua natureza precisa ser transformada, precisa ter santidade na tua vida. Santidade, separação, abandono. Alguém diz assim que aquela sandália ainda era do Egito. Sandália boa, a sandália do Egito, 40 anos quase depois, ela ainda estava no pé de Moisés. E quando ele tira, fala, tirei a sandália. Não, mas fala sério, tirei a sandália. Essa é a melhor atitude que nós podemos ter. Reconhecer e saber das nossas fragilidades, daquilo que nos impede de estar santo e na presença de Deus. Quando eu falo assim, arranquei, tirei, tem muito crente que diz assim, eu preciso ser tocado para tirar isso da vida, sabendo que aquilo atrapalha, que é pouco,
que é insignificante, mas que está o atrapalhando, Márcio. Mas ele diz, eu preciso ser tocado. Quando o Espírito, não precisa o pastor falar, evangelista, ninguém falar, não. O Espírito vai me tocar, e aí eu vou fazer, e o que você tem que fazer primeiro é reconhecer e abandonar, porque se você não abandonar, o Espírito não vai tirar e expurgar, ele vai só apontar e mostrar, e depois você é que toma atitude e arranca. Está disposto para arrancar hoje? Está disposto para tirar hoje? Se tirar, ou se você tiver disposição de arrancar, você recebe a natureza de Deus. E a natureza de Deus faz você entender, compreender e fazer a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Muitos de nós estão dando desculpas para não fazer, né? Dizendo até que não sabe. Eu não sei, eu não estou pronto. Não é isso? Eu não vou fazer porque eu não sei. Eu não me sinto pronto. Quando é que nós vamos estar prontos se então não tomarmos decisão para fazer? Porque na obra você só é aperfeiçoado fazendo, militando. Enquanto você não vier e não intentar em fazer, você vai continuar dizendo que você não está pronto, que você não vai poder fazer. Uma coisa que Moisés falou: sou pesado de boca e de língua. E por isso Deus levantou Arão como profeta. Então leva o seu irmão Arão que ele vai falar por ti. Leva o seu irmão Arão que ele falará por ti. Não tem nada que você fale ou que você tente apontar para Deus que vai te excluir do que Ele tem para você. Deus vai arrumar, Deus vai fazer, Deus vai concluir a obra na sua vida. A Bíblia diz assim, que quando Moisés se vira e ele entende, Deus faz algo poderoso nele. Deus gera nele a própria natureza de Deus. É fundamental termos essa natureza. A natureza de Deus vai revelar em nós o fruto do Espírito. E é o que tem faltado em muitos de nós nesses dias, de Covid, sem Covid. Mas muitos de nós já percebemos que Deus já se manifestou e já nos atraiu. Mas cocheamos entre dois pensamentos: se vamos tirar aquilo que nos impede, abandonar e entrar no santo, no lugar santo, ou se retrocedemos, ou se vamos retornar e vamos voltar sem avançar para aquilo que Deus nos chamou. Deus está dando oportunidade a nós nesse tempo. Deus está manifestando para que nós possamos exercer com a fé que Ele nos colocou e demonstrar a sua natureza que está em nós, que está em nós, está em você, está em mim. Fique de pé, por favor, vamos orar a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glorificado, exaltado, magnificado é o nome do Senhor, que é vivo para todos sempre. Pai, nessa noite tão maravilhosa, que o Senhor nos trouxe para esse lugar, que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias, tem revelado a nós, ó Pai, de forma poderosa. Queremos ainda, Senhor, lhe pedir, para que alcance nesta noite, ó Pai, a todos quantos, Senhor, são ouvintes desta palavra, que sabem e já perceberam, Senhor,
que já estão sendo e foram atraídos pela tua presença e que precisam tirar aquilo que os tem impedido a pisar no Santo do Santo, a estar na tua presença, a receber a tua natureza. Por isso nós oramos agora em o nome do Senhor Jesus e queremos ordenar, ministrar na vida deste homem, na vida desta mulher, que com teu Espírito Santo, que o Espírito de verdade possa agora mesmo convencê-lo, possa agora mesmo agir na tua vida de forma transformadora, para que ele possa deixar, Senhor, e que ele possa sim estar vivendo com essa natureza, mas revestido com o teu fogo que conserva, que limpa, para a glória e louvor do teu nome nós oramos, para a glória e louvor do teu santo nome. Aleluia.